Hello guys, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi gravar esse vídeo. Na verdade eu tô planejando uma série de vídeos que eu vou postar aí ao longo das próximas semanas, tá? Mas eu resolvi gravar esse vídeo em específico porque eu vi uma menina colocar num grupo de Facebook a programação dela e um monte de gente comentando um monte de besteiras. E o que mais me chocou é que tinha pessoas comentando e que ainda finalizavam a frase assim: ah, eu nunca fui, mas quando eu for vai ser assim. Então a pessoa nem foi, nunca foi pra Disney, nunca foi pra Orlando e tá dando pitacos e ainda pitacos errados. Então esse vídeo tem um título, né, de calma, não é bem assim? É justamente por causa disso. Cuidado. Cuidado de quem você recebe as dicas, cuidado de quem te dá conselhos de Orlando, porque Orlando, eu tenho o costume de dizer que, na verdade, umas férias em Orlando são férias diferentes, né? É quase uma maratona. A gente aproveita, claro que aproveita, a gente descansa. Eu separei algumas coisinhas que eu li e que eu gostaria de comentar com vocês. Mas, primeiramente, cuidado de quem vocês estão ouvindo conselhos, porque muitos conselhos que eu li na postagem desse grupo nunca tinham ido para Orlando. Então tem que tomar muito cuidado de quem vocês ouvem esses conselhos, certo? Bom, eu acho que um dos principais que eu ouvi é que ela falou, ela estaria ficando hospedada dentro da Disney e que ela iria repetir o parque do Magic Kingdom, do Hollywood Studios e do Animal Kingdom. Então ela faria os 4 parques, depois iria repetir mais 3, totalizando então 7 parques Disney, fora daí os 2 da Universal. Beleza. Foi uma enxurrada de pessoas comentando: não, 7 dias é muito. Não, dá pra te fazer até menos dias. Ela tava indo pela primeira vez. E se vocês querem realmente conhecer a Disney, realmente ir a fundo e conhecer todas as atrações e tudo mais, não dá pra fazer um dia a cada parque. O Magic Kingdom, pelo menos 1 dia e meio é preciso. Se ficar 2 dias é melhor ainda, né? Então, assim, tudo depende da sua proposta. Se tu já foi alguma vez pra Disney e quer voltar pra repetir as melhores atrações, aquilo que mais gostou, beleza. Dá pra fazer 4 dias, 1 dia a cada parque e pronto. Dá pra pegar um parque e só no que gostou e ir embora, não tem problema nenhum. Agora, o interesse dela era conhecer, realmente. Não dá pra fazer assim. E o mais interessante, os comentários são, assim, muito interessantes. Não vou citar nomes nem nada pra não... né? Mas, assim, chega a ser estranho. É muito estranho tu ver as pessoas que nunca foram pra Disney comentarem sobre Disney, né? Por exemplo, o Hollywood Studios, hoje, não sei se vai mudar, enfim, mas hoje... ele possui 2 shows de encerramento. Ele possui o Fantasmic e ele possui o show de fogos de artifício com temática de Star Wars. Bom, acabou o Fantasmic e começou o show de fogos. Então, é impossível você sair do anfiteatro do Fantasmic a tempo suficiente de chegar na frente lá do teatro chinês e assistir os fogos. Esse ano, por exemplo, quando eu saí do teatro chinês, e, claro, com um monte de gente e tudo mais, e a gente chegou na rua principal do Hollywood Studios, faltavam 2, 3 minutos pro espetáculo faltava 2, 3 minutos pro show de fogos encerrar. Então não dá pra fazer os 2 juntos. Tem que fazer uma opção entre um ou outro. Ou sai um pouco mais cedo do Fantasmic e assiste os fogos. O que eu também não recomendo. Eu acho legal assistir os 2. Então, nesse caso, seria legal, sim, ter 2 dias no Hollywood Studios. Porque um dia pode ir exclusivamente para assistir o Fantasmic, por exemplo, e o outro dia fazer o parque e assistir os fogos. Dá para fazer isso. Ou acorda um pouco mais tarde e fica
à tarde e noite, e no outro dia tarde e noite. Então, também é uma opção. Agora, ela nunca foi. E ela quer assistir os 2 shows. Essa é a alternativa. Não tem quem diga ao contrário. Outras coisas que foi falada. Parques Disney são só para crianças. Preciso comentar? São só para crianças? Vocês que já foram, são só para crianças? Claro que não. Depende muito do propósito da viagem, depende muito do que vocês esperam e buscam de Disney. Mas se vocês querem realmente adrenalina e montanhas russas, vão pro Busch Gardens. Disney também tem montanhas russas muito bacanas, mas é o objetivo a adrenalina? Vão pro Busch Gardens. Ou vão para alguma outra cidade nos Estados Unidos que tenha o parque Six Flags, que possui também várias montanhas russas. Agora, quer a magia, quer os personagens, quer shows bacanas, lindos, é Disney. Nenhuma outra empresa possui a magia que a Disney vai te proporcionar. Alta temporada versus baixa temporada. Eu também vi que o Animal Kingdom dá pra fazer em meio-dia, porque é baixa temporada. Pessoal, eu voltei agora em setembro, né, pra Orlando, e fui numa baixa temporada. Eu não concluí todo o Animal Kingdom em um dia. E na minha programação, realmente eu não repeti ele. Porque aí foi uma quebra de paradigmas. Realmente, antes do Avatar estrear, e antes de ter o show de encerramento, o Rivers of Light, eu realmente acabava o Animal Kingdom por volta de umas 18 horas. Agora, eu encontrei mais personagens para tirar foto, que não tinham antes. Acabei não indo no restaurante do Tusker House, que é um restaurante que eu gosto bastante, tomar um café da manhã com os personagens. Acabei não indo lá, porque também acho que não ia dar tempo. Então, o Avatar são 2 atrações, e são 2 atrações com filas bem grandes. Mesmo marcando um Fast Pass, chegando cedo, são filas grandes. Então, ele não é um parque de meio-dia, ele é um parque de um dia inteiro, sim. E essa história de baixa temporada, alta temporada, eu não vejo mais uma diferença entre essas duas. Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão descobrindo a baixa temporada. Quer dizer, descobriram a baixa temporada e estão viajando para Disney nesse período. E então, tanto baixa como, claro que a alta ali, férias de julho principalmente, Natal e Réveillon, vão ser bem mais pessoas. Agora, a temporada de setembro, temporada de outubro, que antes eram temporadas com parques muito tranquilos, não é mais bem assim. Os parques estão bem cheios. Melhor região para se hospedar. Muita gente opinando, não, porque a melhor... E assim, defendendo fortemente, né? Melhor região para se hospedar é na International Drive. Não, é em Kissimmee. Não, a melhor opção é tal lugar para se hospedar. Também, não existe uma resposta que seja certa. Tudo depende do seu interesse. Quero ficar na magia, quero conhecer os benefícios de se hospedar em um resort Disney? Fica na Disney. Não. Eu vou fazer poucos parques, meu interesse é compras. Pode ficar na International Drive, pode ficar em Kissimmee, tem várias lojas perto das 2 regiões. Mas é que eu quero ficar perto de um Walmart. Walmart também tem em tudo que é lugar. Tem perto de Kissimmee, tem perto da International Drive. Então não quer dizer. Mas é que eu quero ficar perto dos shoppings. Então tá, então a região da International Drive fica um pouco mais perto dos shoppings. Florida Mall, Millennium Mall. Mas, por exemplo, o Premium Outlet tem um na Vinland que fica próximo dos hotéis da Disney. Dá uns 10, 15 minutos de carro. Que fica também próximo de Kissimmee. Já o Premium Outlet da International Drive, como o próprio nome diz, fica perto dos hotéis da International Drive. Então varia muito a região. Qual que é o teu interesse? Essa é a pergunta-chave. Então não existe uma região melhor localizada, um hotel... qual que é o hotel melhor localizado em Orlando? Não existe isso. Os complexos, eles são longes, eles não são pertos. Então a Disney está bem localizada para quem quer ficar melhor na Disney, então fica bem no hotel da Disney. Tudo varia, né? Da Disney para os parques da Universal, em torno de 20 minutos.
Então é mais ou menos essa lógica. Não tão a melhor região para se hospedar. Não existe melhor região para se hospedar. Existe a melhor região que você vai ficar hospedado nessa viagem. Qual que é meu interesse? Compras, ficar mais na Disney, nos parques da Disney, ficar mais nos parques da Universal. Qual que é meu interesse? A outra que botaram aqui é muito interessante, porque fala sobre ingressos. E daí, eu comprei os ingressos no Brasil e cheguei lá e tinha várias lojas na International Drive vendendo ingressos mais baratos. Pessoal, esses ingressos na verdade são fajutos, tá? Ou tu tem que participar de uma palestra. Ou, por exemplo, tem ingressos grátis. Os ingressos grátis tu participa de uma palestra para te vender um time sharing. É uma palestra que tu vai ficar pelo menos uma manhã ou uma tarde, um turno inteiro. Eles são muito convincentes, eles não vão te deixar sair tão fácil. Ok, tu vai ganhar o ingresso, mas tu pode perder aí meio dia, um dia inteiro das tuas férias ouvindo um time sharing, e eu já tive vários conhecidos e clientes que acabaram comprando e depois não conseguiam cancelar porque o contrato é muito bem amarrado. Então tem que ter cuidado com isso. E os ingressos mais baratos, agora a Disney, eles estão cuidando muito isso, tá? Mas antigamente, o que acontece? Quanto mais dias de ingresso vocês compram, mais barato fica o dia do ingresso. Então, por exemplo, um dia de ingresso, vamos dizer que custa $100. Se eu comprar 10 dias de ingresso, cada dia vai custar, vamos chutar, $60, tá? Então ele fica bem mais barato, o dia fica bem mais barato. E tinham várias empresas que compravam os ingressos das pessoas que não usavam todos esses dias e revendiam para novos clientes. Vamos supor, eu comprei um ingresso de 10 dias, utilizei 4, então me sobrou 6. Eu vendo esses outros 6 para um outro cliente. Tem que tomar muito cuidado, porque hoje, já há algum tempo, em todas as catracas da Disney, em tudo, tu tem que botar o ingresso e ainda colocar a tua digital. Então, cuida, porque é uma falcatrua que eles fazem e dificilmente tu volta para reclamar, porque as tuas férias são curtas e tu não vai ter tempo para isso. E às vezes quem volta para reclamar encontra o quiosque fechado, não consegue falar com a pessoa, então tem que tomar muito cuidado. Os ingressos, eles são padrões, eles são tabelados, não tem meios de, um ingresso mais barato aqui, um ingresso mais barato ali. Não tem como fazer isso. O que muda às vezes é que uma empresa tem um tipo de promoção, outra empresa tem um tipo de desconto, mas nada que seja muito exorbitante. Então, se você estiver fazendo uma cotação de ingressos e a diferença for muito grande, desconfie. Colocaram folga no meio dos parques. Tem que ser fazer um parque e uma folga, um parque e uma folga, um parque e uma folga. Uma folga, no caso, ficar no hotel, ir para as compras, enfim. Bom, vamos começar aqui. Primeiro, compras também cansa, tá? Então, tu ir para um outlet, passar o dia inteiro no outlet, cansa como um parque. Eu não concordo muito com essa afirmação, embora ela seja interessante para quem tem tempo, tá? Então, se você vai fazer 4 dias da Disney, ou podendo repetir mais dias da Disney, poder fazer mais dias da Disney, 2 dias da Universal, a gente está falando aí de pelo menos 6 dias de parque, e se intercalar, estamos falando aí de pelo menos 11 dias, mais ou menos. Vocês têm tudo isso de tempo, de repente essa folga não pode ir para um outro parque. Porque, por exemplo, a Universal, tu consegue fazer o parque entrando às 8, 9 da manhã, mas às 18 horas o parque está bem feito. Então, tu pode sair às 18 horas e ir para um outlet, ou ir para um Walmart, ou ir para alguma outra loja. Dá para fazer. Da Disney eu não aconselho, porque da Disney são dias muito puxados. A própria SeaWorld, por exemplo, dá para fazer também. Geralmente fecha às 18, 19 horas, sai do parque e pode fazer compras. O que eu poderia, de repente, dar de conselho é fazer, de repente, 2 dias de parque, 1 dia de folga. Mas tudo depende da quantidade de dias que você tem disponível para fazer essa viagem, tá? Mas não é uma afirmação que eu colocaria como errada, eu achei ela bastante interessante, porém, tudo depende de quanto tempo você dispõe. E lembrando que o dólar não está tão barato assim,
Então, se dá o luxo de ter, de repente, um dia de parque e uma folga, um dia de parque e uma folga, pode não ser tão compensador, tá? E por último, final de semana na Disney é mais cheio? Gente, o que eu vou dizer? Eu acho que Disney é cheio todos os dias. Eu acredito que os dias que sejam realmente muito mais cheios são os dias que os hóspedes da Disney podem entrar 1 hora mais cedo ou sair até 2 horas mais tarde. Todos os dias tem um parque que acontece isso. Esse parque realmente tende a ficar mais cheio do que outros. Numa época quando tem algum tipo de festival, por exemplo, agora acontecendo o Food and Wine Festival, finais de semana realmente tende a ser um pouco mais cheio. Mas tirando isso, eu não concordo muito com essa afirmação. Eu já tive, por exemplo, vezes que eu fui pro Animal Kingdom nos domingos e durante a semana eram mais cheios do que no domingo. Então, eu acho relativo. Eu acho que hoje em dia, como eu falei anteriormente, já se foi aquele tempo de alta e baixa temporada, sempre é cheio. Claro que julho, Natal, Réveillon são períodos mais ainda, né? Mas não concordo muito com essa afirmação de final de semana ser mais cheio, tá? A Universal, sim. A Universal nos finais de semana é mais cheio do que durante a semana. A SeaWorld também, acho que é mais ou menos a mesma coisa. O Busch Gardens também. A Disney varia, tá? Mas eu não concordo totalmente aí com essa afirmação, certo? Então era mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês. Calma, as coisas não são bem assim como você pode estar lendo na internet. E cuidem muito bem do que vocês estão lendo, do que vocês estão ouvindo, porque tem muita gente que nunca foi para lá dando conselhos e opiniões e que são totalmente incoerentes, né? Então cuidado. Cuidado também, muitas vezes um amigo seu foi para lá e te dá algum tipo de dica. Depende muito do período que teu amigo foi para dar essa dica que ele tá te dando agora. Não, assim, cuidado com uma série de informações que vocês leem e veem no YouTube, enfim. Tem muitos blogs muito sérios por aí. Tem muitos youtubers muito bons, mostrando muito e falando muito bem dos parques e dicas e tudo mais. Tem podcasts também muito interessantes. Tem um podcast que eu ouço quinzenalmente, que é o Passaporte Orlando. É um podcast fantástico. Vocês podem procurar aí no feed de vocês. É muito bacana mesmo. Eu vou deixar o site no link da postagem. E é um podcast que vocês vão gostar, tenho certeza. Inclusive eu fiz uma participação lá contando um pouquinho sobre a minha vida de cast member aí. Então foi muito interessante. Certo? Então era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.